Você está limpo. Vai ser o tema hoje à noite, toda a seriedade, porque precisamos saber realmente sobre limpeza. Antigamente, nem sempre era considerada tão importante. Mas antes de nós vermos, eu gostaria de ler o primeiro versículo de João 13, onde está escrito o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus Cristo, ele veio com um fim, uma finalidade. Não sei se você já entende na hora que você lê esse versículo, qual fim é este? Ele os amou até o fim. Você sabe a resposta e eu não sei se você sabe. Mas no final dessa pregação eu espero que você saiba. Você está limpo. Conhecem esse cara? Quem conhece? História. Um grande rei da França. Luís XIV. Luís XIV da França. Ele era monarca do absolutismo máximo. Porque ele disse, em francês, dizem que disse, né? L'État c'est moi. E l'État é o Estado sou eu. E ele era tão absoluto que não tinha ninguém no meio, era só ele. Ele também foi chamado Rei Sol, né? Todo mundo abaixo dele. Ele era a soberania em pessoa. E na época ele tinha sua residência em Versalhes, e lá era o cúmulo de cultura. Porque lá na época eles fizeram aquelas roupas super chiques, muito caras, e as pessoas lá gastavam um dinheirão só em fazer roupas novas. Agora, por mais incrível que pareça, e é por isso que eu escolhi este rei aqui no início do nosso tema, por incrível que pareça, no reinado do grande rei do sol, não existia limpeza verdadeira. Já pensou? As pessoas não usavam água, mas usavam perfume e óleos e coisas assim, para tampar a sujeira. Eles tinham máscaras de sujeira, o que eles consideravam limpeza, mas embaixo tinha sujeira, as coisas. E porque eles estavam tão sujos, dizem que Versalhes fedia mesmo. Mas era uma mistura de perfume com sujeira. E na época eles usavam muito perucas, e debaixo das perucas, olha, é comprovado historicamente, não estou inventando aqui conto de fadas, tinha piolhos e pulgas a montões. Então, quem de vocês quer ficar no reino do grande... Eu não. Né? Mas ele era um grande tirano, muito, muito temido, mas eles achavam que através da água se passa doenças. Eles acreditavam nisso. A água é perigosa, não mexe demais. O máximo de manhã cedo com um pouquinho de água. Esse era o máximo. Lavar o rosto. O resto, sem água, por favor, porque senão você fica doente. Que engano, né? Como é bom que a gente pode ir para um outro canto agora, porque nós sabemos que não é assim. Claro que não. E aqui em nossa história, muito antes do Rei do Sol, Jesus pega a água. Ele faz uma coisa incrível e nós vamos ver o que ele faz. Vamos ler agora juntos João capítulo 13, versículos 2 em diante. João 13, quem tem Bíblia, versículos 2 em diante. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder
e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos nos levantar, vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, estamos perante de Ti, maravilhados, porque Tu és tão diferente como os tiranos desta terra. Se olharmos para esse Rei do Sol e compararmos contigo, nós vemos que diferença. O Teu reino é um reino de amor, não há tirania, não há autoridade falsa, não há limpeza falsa também. Pedimos que hoje à noite possamos entender mais sobre a limpeza divina, que possamos realmente receber a purificação que Tu queres dar tanto a cada um, e também nos abençoe para sermos pessoas como Tu fostes, servos que capacitados em lavar os pés dos outros. Amém. Então, limpeza para quê? Para que nós limpamos. Todo mundo sabe que limpeza é necessário, mas está sendo, primeiro ponto aqui, desprezado. Você se sentiria honrado de ser chamado o gari da igreja? Ou o faxineiro da sua família? O lixeiro da capital? Não é um título que alguém deseja. Não, né? Nós não sentimos nada de honra nesses títulos. Mas há algo muito grandioso nisso, porque Jesus, Ele se tornou exatamente isso. Gari, faxineiro, lixeiro, pessoa que... O servo que fazia a tarefa inferior na época de Jesus lavava os pés. Não existia asfalto, então na caminhada nas cidades, nos campos, sempre os pés ficavam sujos, né? Com aquele calor de lá, havia suor e então a coisa ficava bem suja. E podem acreditar, os pés dos discípulos não tinham sido tratados. Estavam bem sujos. E eles foram surpreendidos. Jesus tira a sua roupa de mestre e usa a roupa de servo. E vai em direção deles. Eles ficam sem saber o que falar. Aliás, tem sempre um que sabe falar alguma coisa, né? No nosso caso aqui, Pedro. Pedro sabia ainda o que falar, mas ele também estava muito surpreendido. Jesus... Ele não se importa que pessoas o desprezem. Não, Jesus é autêntico, Ele não muda no seu ser só porque alguém o despreza.
ele veio aqui para servir a humanidade. E ele serve especialmente os discípulos dele. Você é um discípulo de Jesus? Você vai sentir a diferença. Porque você vai notar que Jesus está perto, servindo a você. Que mestre é esse? É um mestre com um amor perfeito. Então, para que limpeza? Bom, é claro, a limpeza nós precisamos para garantir qualidade de vida. Sem limpeza, sem higiene, as doenças vêm, morte vem. Nós sabemos isso hoje em dia. Na época antiga, sem a ciência tão desenvolvida, as pessoas nem sabiam. Mas é claro que Jesus, ele sabe disso. Ele veio para possibilitar uma limpeza da alma. E por isso ele foi com esse alvo servir a humanidade até a cruz. Quando Pedro fica assim chocado que Jesus, o seu mestre, quer lavar como servo os seus pés, ele diz: não, Senhor, não faça. Não, tu és Senhor, não és meu servo, não faça. E qual foi a resposta de Jesus? Primeiro ele diz para o Pedro com muita sensibilidade: você ainda não entende. É bom, a gente, como discípulos de Jesus, não temos aprendido tudo ainda. Tem muita coisa que temos que aprender ainda, né? Mas Jesus, ele não desiste de nós porque não sabemos as coisas. Mas ele muitas vezes tem que dizer para nós: ainda você não entende, mas continua. Não desista porque você não entende tudo. Pelo contrário. Mas agora, quando Pedro insiste, falando: não, nunca, jamais você lava os meus pés, Jesus diz, versículo 8: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E esse é o ponto chave da limpeza. O céu, onde Deus mora, é totalmente puro. Não pode entrar nada impuro. A santidade de Deus é perfeita. E por isso, nós como pecadores, não teríamos direito de entrar. Porque nós iríamos levar para dentro do céu a contaminação da sujeira desta terra, deste mundo, que a Bíblia chama o pecado. Ela é gravíssima, ela é seríssima, essa contaminação. E Jesus veio para lavar, para limpar pessoas, para que possam entrar no céu. É tão simples. Para que possam entrar na eternidade, sem trazer junto com eles a condenação, o câncer do pecado, a radioatividade do pecado. Por isso Jesus veio. Água é para nós um símbolo da vida, é um dos mais belos símbolos da vida. Então Jesus trouxe água para nós bebermos e água para nós nos purificarmos, e ele faz isso. Água é também importante para a prevenção. Jesus diz para o Pedro, quando Pedro agora acha que entende, né? Ele diz algo interessante, né? O Pedro diz: mas agora, Senhor, já que eu preciso de limpeza dos meus pés para fazer parte do Senhor, então lava também todo o meu corpo. E aqui Jesus diz: não, você já está limpo. Como assim? E queridos amigos aqui, queridos convidados, queridos irmãos, Jesus não está querendo que a gente copie apenas esse lavar os pés. Aqui não precisamos disso, né? Aqui tem asfalto, nossos pés estão limpos. Jesus está falando da limpeza da alma, da limpeza invisível, eu já falei, do pecado.
E aquele que crê em Jesus Cristo, ele toma um banho geral no amor de Deus. Sabe, a gente não convida ninguém para tentar um pouquinho com Jesus. Não vai dar certo, não. Tentar um pouquinho não vai dar certo, não. Ou você pula dentro do mar da graça de Deus, do amor de Deus, ou não vai experimentar nada. Entendeu? É assim que é a lei do amor de Deus. Ou tudo ou nada. Então Deus convida você a entrar na comunhão com Deus. E para isso você tem que se converter a Jesus Cristo. Esse ato é um ato de fé. Eu transfiro minha confiança em Jesus. Porque eu sei que eu mesmo sou insuficiente perante Deus. Eu estou sujo. E não sei se vocês conhecem essa sensação de sujo. Muitos passam por isso. Todos conhecem, eu acho. E é que a gente se sente sujo, não sabe nem como explicar. Bom, é o pecado. Ele gruda em nós. Ele nos fez sujos perante Deus. E Deus não fala, agora vai embora. Vamos ver se você se purifica aí no caminho da vida. Não. Deus fala, vem a mim. Eu vou te dar um banho inteiro. Quando o filho pródigo volta, o pai abraça ele na sujeira. Ele estava fedendo. Ele o abraça e depois manda tomar banho. Ele toma um banho generalizado. Ele fica limpinho. É assim que Deus quer fazer com você e comigo. Bom, quando eu tinha 17 anos, final dos 16, eu me converti a Jesus. Foi um ato, eu entendi, Jesus é o Salvador, eu preciso confiar minha vida a Ele. Eu fiz isso. Naquela noite eu recebi meu banho geral. E os discípulos, eles tinham deixado uma vida própria e por inteiro tinham decidido seguir a Jesus. Pedro, João, como eles chamam? André, Tiago, eles seguiram a Jesus. Deixaram para trás uma vida própria e escolheram os planos de Deus. Vale a pena que você faça isso. Eu gostaria de exclamar isso, né? O mais profundo possível no seu coração. Escolha o plano de Deus. É o melhor, com certeza. Mas aí, nós não somos perfeitos. Pedro errou muito. Todo cristão erra muito. E por isso Jesus tem um plano de prevenção, que é quando nós somos discípulos de Jesus, precisamos que os nossos pés sejam lavados constantemente. Porque se não lavarmos os nossos pés cheios de lama, já pensou aqui nesse chão aqui com esse piso, você cai direto. Você cai e se machuca. E muitos cristãos que não se purificam não entendem a vida. Eles estão caindo direto e não podem nem explicar. Mas é porque falta a purificação. O pecado não vale a pena você segurar ele. Ele te segura, ele te estraga. Deixe o seu pecado, entregue-o a Jesus e você será purificado. Então tem muita coisa para ser falada. Uma ferramenta inútil quando é suja. Gente, a ferramenta pode ser a melhor ferramenta. Uma faca, sabe, daquelas melhores. Quando ela está com cola aí em cima, grudado, misturado com sujeira, ela pode estar no melhor estado, ela não vai cortar nada. Primeiro tem que purificá-la. E assim em nossas vidas, quando não nos purificamos, quando paramos de nos purificar do pecado, a nossa vida se torna inútil, mesmo que tenhamos tomado um banho geral já no novo nascimento pela graça de Deus. Por isso é muito importante a nossa limpeza. Então, para que sejamos ferramentas úteis. Limpeza aqui, vocês têm uma foto de cima de um sistema de limpeza aí de água. E olha, você pode ver, é fácil, né? Nada, né?
complicado, muito complicado como fazer uma limpeza. Eu cuidei durante uns anos de uma piscina. E você pode fazer a água ficar cristalina. Mesmo assim, perigosamente, ela está ainda perigosamente suja. Entendeu? Pode ter veneno aí dentro, mas a água é cristalina. Porque a higiene não é só a aparência. A higiene é outra coisa. Então, para tratar a água, para purificar a água, precisa de um trabalho complexo. E esse trabalho foi feito. Eu tenho sempre de novo, aparece a cruz. Olha, a cruz de Jesus é o centro da atuação de Deus. Então, na cruz, Jesus fez todo esse programa complexo com a questão do pecado. Sabe, a radioatividade, acho que não tem filtro hoje em dia, né? Seria bom, mandaríamos para Fukushima para tirar a radioatividade de água. Não sabemos nem como fazer. O pecado é pior. E Jesus conseguiu resolver a questão do pecado na cruz. Por isso, se você quiser limpeza para a sua alma, não fuja da cruz. Aqui você vai achar o amor perfeito. O amor que nunca, jamais se repetiu. Nessa terra teve grandes líderes, não há dúvida. Mas não há comparação com Jesus Cristo. O mestre que inverteu os valores, que se tornou menor. E assim nós, de coração, reconhecemos que Ele é o maior. É tão prazeroso servir a Jesus. Porque Ele é tão diferente. Não tem ninguém que possa ser comparado com Ele, porque só Ele resolve a pior e mais complicada questão em minha vida e na sua vida. O meu pecado, olha, eu tenho muitos, você também tem. Ele resolveu, pode acreditar. Tá, o terceiro tópico meu que escolhi é que limpeza ainda pode ser superficial. O que Jesus oferece é mais que limpeza. Eu vou falar alguns pontos bem rapidinho, que mostram que a limpeza que Deus oferece em Jesus é incrivelmente profunda. Não é só limpeza, é purificação. No grego tem duas palavras aí, achei interessante, né, que tem a limpeza exterior, né, dos pés, e aí tem uma palavra especial para purificação, como no português também. Então, Deus não limpa só, Deus purifica. Ele é um Deus puro. E na Bíblia temos três coisas que se destacam. Primeiro, fogo. Fogo. Quando a Bíblia fala de fogo, ela fala de julgamento de Deus. Deus julga todo o mal. Deus detesta o mal e vai para com o mal, ele é igual fogo. Quando o profeta Isaías vê uma imagem da glória de Deus, ele diz: ai de mim, eu vi Deus, eu vou ter que morrer, porque eu tenho uma boca que peca constantemente. E aí vem um anjo, a Bíblia narra, ele pega uma brasa no altar, toca nos lábios do profeta e fala para ele que ele foi purificado. Nós merecemos castigo, precisaríamos ser queimados para então entrar no céu. Não sobreviveríamos. Por isso a cruz. Na cruz, Deus derramou seu julgamento. O fogo de Deus se esvaziou em Jesus. É claro, um fogo invisível, não um fogo visível. A ira de Deus, a Bíblia chama isso assim. E como um para-raios, Jesus recebeu esse raio da ira de Deus. E quem fugir para a cruz, ele é seguro do fogo. Existem fogos que Deus ainda deixa acontecer em nossas vidas. Permitam-me ler com vocês 1 Pedro 1, versículos 6 e 7. E quando isso acontece em nossas vidas, podemos ficar
calmos e tranquilos. Deus está em procedimento de purificação em nossas vidas. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Eu vou ler. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado, agora bem, que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Provações de todo tipo, ameaças, adversidades, circunstâncias terríveis, têm que servir para que nós sejamos refinados como pelo fogo. Então merece ser mencionado também. Então usemos essas adversidades para servirmos a Deus com mais pureza, porque realmente Pedro diz aqui, o ouro assim fica mais puro pelo fogo. Continuando, a água como meio de limpeza já tocamos, e o segundo ponto aqui é a água da palavra de Deus. Tem várias referências, por exemplo, João 15:3, Jesus disse para os discípulos: vocês já estão limpos por causa das palavras que eu falei para vocês. Então a palavra de Deus, Efésios 5:26, é comparada com água. Constantemente a Bíblia é a água divina que purifica almas. Mas é claro, tem ainda mais um meio, que é o sangue de Jesus. E Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue, porque esse sangue, perante a justiça de Deus, tem esse poder de lavar pecados, de exterminar pecados. Talvez vocês já tenham ouvido essa expressão, o sangue de Jesus tem poder. Algumas pessoas usam, né? Mas não sei se essas pessoas entendem o que falam. Algumas entendem, mas algumas não, tenho certeza. Que usam para qualquer coisa, menos o essencial. É para o pecado que o sangue de Jesus foi derramado. Nós precisamos entender isso. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. O quarto ponto que não coloquei aqui, mas que a Bíblia fala, é que corações são purificados, está escrito em Atos 15, versículo 9, pela fé. Isso fecha aqui o círculo, né? Eu vejo aqui Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer gerar em nossos corações fé em nossos corações para abraçarmos a limpeza divina de Deus. Você está convidado, não por mim não, pelo próprio Deus, a usar essa limpeza. Jesus está perante você para dar um banho geral, e se você é um cristão, não recuse em que Ele lave seus pés, porque precisamos disso. O próprio Senhor Jesus, aqui na terra, Ele se sujeitou ao efeito, à purificação divina. E vou mostrar um versículo maravilhoso para vocês. Está localizado no Salmo 12, versículo 6, está aqui na frente. Aqui nós vemos: as palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno 7 vezes refinadas. Aqui nós vemos a cruz de Jesus, onde Jesus demonstrou a pureza da sua motivação, a pureza da palavra de Deus, as promessas divinas, 7 vezes refinadas. Olha, ninguém foi provado como Jesus, para que você pudesse ser purificado. Nós precisamos concluir. Vamos concluir, está em nossas mãos. A pergunta é: você está limpo? Lembra da pergunta inicial? Tinha um no meio dos 12 que não estava limpo.
ele nem tinha tomado banho, mas estava junto com os discípulos. Eu lembro de minha vida, eu era um bom Judas Iscariotes, porque eu me achava cristão sempre. Só que eu não era. Então eu podia tocar músicas que zombavam, blasfemavam a Deus, eu estava tocando aí, sem problema, não me sentia mal com isso, verdade. Mas ao mesmo tempo eu respeitava a Deus, foi isso que eu falava. Mas o problema é, a gente precisa realmente, interiormente, receber esta limpeza. Não basta fazer uma cara bonita. Eu era craque em fazer cara bonita para o professor. Quando eu não queria que ele me perguntasse coisa alguma, fazia uma cara de inteligente assim, né? E era ruim quando ele então pensava, então o Pablo sabe, vai, fala. Não sei não, só cara bonita. Então muitos entram nas igrejas e se preocupam só com a aparência. Não se preocupe com isso. Se preocupe com o seu coração. Judas não estava nem aí com o seu coração. O coração dele estava ligado com dinheiro, com poder e a vida nesta terra. Ele não viu que existe uma eternidade sem fim no jogo. Ele não viu. Ele não viu os seus próprios pecados. Ele não viu. E ele não viu como ele estava já pisando em todas as armadilhas que o diabo tinha preparado para ele. Que terrível. Mas vale a pena ir a Jesus e fazer somente esse passo. Deixe-se purificar. Deixe-se purificar. Jesus quer fazer isso hoje, se você quiser. Tem sinais certeiros se uma pessoa é pura. Gostaria de mostrar rapidinho. Você está limpo? Se você é puro, você ama a Deus. Não tem ninguém que precisa arrastar você para a igreja ou para ouvir a palavra de Deus, porque você ama, você procura, você ama a Deus, porque você vê a grandeza de Deus e do seu amor. E mais uma, você ama os outros cristãos, né? Outros têm vergonha deles e você não, você ama eles, mesmo que não sejam perfeitos, né? E você ama aqueles que estão perdidos. 3 sinais, se você está limpo. Se nós somos limpos, então nós nos tornamos também lava-pés. Nós também procuramos limpar, lavar os pés sujos de outros. Não temos vergonha dos erros dos irmãos, e não falamos deles, mas cobrimos e limpamos onde podemos limpar e lavar. Porque o amor encobre um montão de pecados, Pedro diz. Mas sim, somente para serem lavados e purificados. E é que Jesus disse que nisto as pessoas conhecerão que somos discípulos dele, em que temos amor entre nós. Também aquele sinal de amostra que realmente estamos limpos.